Você alguma vez já sentiu que o principal sabotador do seu sucesso vive dentro da sua cabeça? Que entre você e a vida para a qual você nasceu, com amor verdadeiro, com prosperidade genuína, com um sentimento de felicidade profunda e vibrante, existe uma única, gélida e implacável voz? Uma voz que metodicamente mata cada esperança sua com o mesmo sussurro: você não é digno. Essa voz já destruiu o suficiente, não é mesmo? E saiba, essa voz não é apenas baixa autoestima. Não é uma falta de motivação que pode ser corrigida com afirmações. É algo muito mais antigo e fundamental. O grande cartógrafo da alma humana, Carl Jung, deu um nome preciso a esse fenômeno. Ele o identificou não como sua fraqueza, mas como um guardião que está no limiar do seu verdadeiro potencial. E hoje, nós lhe daremos o mapa do território sagrado que esse guardião protege tão desesperadamente. Na próxima hora, não vamos apenas analisar esse inimigo. Faremos um contrato sagrado com você. Primeiro, você entenderá por que ele apareceu em sua vida e qual é sua verdadeira e oculta missão. Segundo, você descobrirá qual tesouro específico ele está protegendo de você. E terceiro, você receberá a chave, um método prático que lhe permitirá destruir o poder dele sobre você. Não em anos de terapia, mas começando o trabalho aqui mesmo, em 10 minutos. Se você está aqui, significa que a hora chegou. Não é uma coincidência. Nosso mergulho no coração da sua verdadeira força começa. Agora, vamos falar sobre essa voz, de verdade. Ela não vem quando você está fraco e quebrado. Pelo contrário, ela vem nos momentos de sua potencial grandeza, naqueles exatos segundos em que sua alma se prepara para dar um passo para fora da velha jaula. Antes daquele encontro que pode mudar tudo. Um instante antes de você decidir pedir o aumento que há muito merece. Naquela fração de segundo em que você se olha no espelho e por um milagre, por um momento, se vê bonito, forte, feliz, é nesse exato momento que ela ataca. Não é apenas uma crítica. É o assassinato frio, metódico e cirurgicamente preciso da esperança. Ela não grita. Um grito poderia ser reconhecido como algo estranho, hostil. Não. Sua arma é o sussurro. Um sussurro gélido, racional, quase cuidadoso, que soa tão parecido com a sua própria voz da razão. Ela conhece seus medos mais profundos, porque estava lá quando eles nasceram. Ela se lembra de cada humilhação sua, cada erro, cada rejeição, e os dispõe diante de você como um cirurgião dispõe seus instrumentos antes de uma operação. Ela conhece seus sonhos mais secretos, não para apoiá-los, mas para envenená-los na raiz, sussurrando para você a mentira mais destrutiva do universo. Nem tente. Você sabe como isso vai acabar. E a primeira e mais importante coisa que você deve saber neste exato segundo é: você não está sozinho nesta batalha. Este sussurro silencioso e venenoso ecoa nas cabeças das pessoas mais brilhantes, mais bem-sucedidas e mais amadas deste planeta. Não é um defeito pessoal seu, é uma parte universal da experiência humana, uma guerra secreta travada por todos que ousam desejar mais. Portanto, entenda, este tirano interior não é um sinal de seu fracasso pessoal ou fraqueza. Pelo contrário, ouça com atenção. Seu volume, sua crueldade, sua insistência são diretamente proporcionais à magnitude do potencial que ele tenta conter. Um pequeno riacho não precisa de uma barragem gigante. Apenas um rio poderoso exige as muralhas mais fortes para conter sua força. O seu crítico é essa barragem. E quanto mais alta ela for, mais tesouros estão escondidos nas profundezas, mais energia aguarda sua libertação. Aquilo que você considerou por toda a vida sua principal maldição é, na verdade, sua bússola mais precisa. Ele aponta infalivelmente para o lugar onde sua verdadeira força está aprisionada. Não é um sinal de doença, é um sintoma da cura que está por vir. Não é uma maldição, é um chamado. E agora vou pedir que você faça algo difícil. Vou pedir que por um momento você deixe de lado toda a dor que essa voz lhe causou, todo o ressentimento, toda a raiva e considere uma ideia que pode parecer impensável, até mesmo blasfema. E se esse inimigo interno, esse sabotador, esse tirano,
na verdade não for um inimigo? E se seu principal objetivo inconsciente não for destruir você, mas desesperadamente, com suas últimas forças, protegê-lo? E se cada uma de suas flechas venenosas não for um ataque, mas uma tentativa distorcida e trágica de protegê-lo da dor que ele mesmo já experimentou e que jurou nunca mais permitir? E se em sua crueldade se esconder a forma mais desesperada e desajeitada de amor que se possa imaginar? Pense por um segundo. E se esse tirano implacável que você tentou derrubar por tanto tempo for na verdade apenas um guardião assustado e solitário, acorrentado aos portões atrás dos quais está escondido o seu maior, mais brilhante e mais valioso tesouro? E se ele grita com você não por ódio, mas por um medo pânico de que você se aproxime desses portões, os abra e leve o que ele guardou por toda a sua vida? Para entender este paradoxo avassalador, para aceitar a ideia de que nosso principal algoz pode ser nosso guardião mais devotado, devemos fazer uma mudança fundamental em nossa estratégia interna. A guerra acabou. Ela não trouxe resultados, exceto exaustão e desespero. Agora devemos parar de lutar contra essa voz e, em vez disso, dissecá-la, com a precisão fria de um cirurgião e a curiosidade ilimitada de um explorador. Devemos entender sua anatomia, de quais medos específicos ela é tecida. Devemos estudar sua origem, em que momento de nossa história pessoal ela nasceu para nossa proteção. Devemos aprender sua língua, para finalmente perceber que suas profecias cruéis são, na verdade, apelos desesperados por ajuda. E para começar esta operação cirúrgica em nossa própria alma, teremos primeiro que destruir os três mitos fundamentais que alimentam seu poder e nos tornam seus escravos inconscientes. Esses mitos são as paredes invisíveis da sua prisão. E agora vamos destruí-los, um por um. Então, o primeiro mito, o mais comum e o mais sedutor, é apenas baixa autoestima. Preciso me tornar mais confiante. Ouvimos isso em todos os lugares. Dizem-nos para acreditar em nós mesmos, para nos amarmos. E começamos uma corrida desesperada por conquistas que, acreditamos, devem finalmente silenciar essa voz. Tentamos construir um edifício de confiança com tijolos de sucessos externos. A aprovação dos outros, o crescimento na carreira, relacionamentos perfeitos. Mas esta é, talvez, a mais elegante autoilusão de todas. Tentar inflar a confiança sem lidar com a fonte das dúvidas é como construir um magnífico arranha-céu em um pântano. Você pode contratar os melhores arquitetos, usar os materiais mais caros, mas se a fundação for colocada em solo instável e podre de autonegação interna, toda a estrutura está condenada. Cedo ou tarde, ela rachará e desmoronará sob seu próprio peso na primeira tempestade séria. E nesse momento, a voz retornará triunfante e sussurrará: eu não disse que você não conseguiria? O problema não é a falta de confiança. O problema é um mecanismo ativo e funcional de sua destruição. Isso nos leva ao segundo mito, que muitas vezes anda de mãos dadas com o primeiro. Preciso pensar positivo e simplesmente ignorá-lo. Esta é a estratégia da supressão voluntária, uma tentativa de vencer a guerra com a própria psique por meio da censura total. Mas é como tentar se livrar de uma ferrugem profunda, apenas pintando-a com uma camada fresca e brilhante de tinta. Por um tempo, a ilusão funciona. A superfície parece lisa e nova, mas sob a camada brilhante de afirmações positivas, a corrosão continua, corroendo o metal da sua alma no silêncio e na escuridão. E um dia, no momento mais inoportuno, ela irromperá, ainda mais feia e destrutiva do que antes. O pensamento positivo, aplicado como um curativo em uma ferida purulenta, não cura. Ele apenas esconde a infecção, permitindo que ela se espalhe mais profundamente. E, finalmente, o terceiro mito, o mais perigoso, o mais traiçoeiro e o mais profundo, porque está na base de todo o resto. Essa voz sou eu. É a minha parte racional e adulta que simplesmente me protege de erros e decepções. Isso não é apenas um erro de diagnóstico. É um ato de traição inconsciente a si mesmo. Quando você acredita que essa voz é você, você lhe dá poder absoluto e inquestionável.
Você não pode discutir com ela, porque como se pode discutir consigo mesmo? Seus medos se tornam suas leis, suas limitações, as fronteiras da sua realidade. Você se torna um prisioneiro que acredita sinceramente que as paredes da prisão são sua própria pele. Essa mentira, esse erro fundamental de identificação, é a fechadura que o mantém cativo. E até que a quebremos, nenhuma outra estratégia funcionará. Se tudo isso são apenas mitos, então qual é a realidade? Qual é a verdadeira natureza dessa voz? Para entendê-la, devemos descartar os termos psicológicos modernos e nos voltar para uma linguagem muito mais antiga e sábia, a linguagem dos mitos e símbolos. Imagine por um momento que sua alma é um reino vasto, rico e fértil. Nele há tudo: as densas florestas de sua intuição, os lagos profundos de seus sentimentos, as altas montanhas de suas ambições e os campos infinitos de seu potencial. Na capital deste reino, em sua consciência, você é o governante legítimo. Mas um dia, há muito tempo, um dragão se instalou nos portões principais do seu reino. E aqui está o erro crucial em nossa percepção. Pensávamos que essa voz crítica era um rei tirano que havia tomado o poder. Mas não é assim. Ele não se senta no trono. Ele é apenas um dragão que fica nos portões e queima com seu sopro de fogo todos que tentam entrar ou sair. Ele queima uma nova oportunidade que bate à sua porta. Ele queima sua coragem quando você tenta deixar os muros do habitual. Ele queima o amor que tenta chegar até você. E ele queima seu próprio amor quando você tenta expressá-lo. E você, como governante, passou anos, talvez décadas, em uma luta desesperada e sem sentido contra este monstro. Você atirou nele as lanças do pensamento positivo. Você tentou construir um muro de autoconfiança. Você tentou ignorá-lo, esperando que ele voasse para longe. Mas ele permaneceu no lugar. E nesta batalha sem fim, você não se fez a pergunta principal, a única pergunta importante. O que diabos ele está guardando? Entenda, sua verdadeira dor não é o próprio dragão. Sua dor é a vida em um reino sitiado. É a fome da alma, isolada do mundo. É a saudade de oportunidades não realizadas. É a monotonia e a rotina dentro dos muros, enquanto lá fora a vida ferve. O dragão é apenas um sintoma. Seu sopro de fogo, sua fúria, sua própria presença são o sinal mais seguro de que dentro dos muros do seu reino, no tesouro principal, há algo tão valioso, tão vital, tão brilhante, que exigiu para sua proteção o guardião mais poderoso que sua psique poderia criar. Nenhum dragão guardaria uma caverna vazia. Esta metáfora não é apenas uma bela história, é uma ferramenta de diagnóstico precisa. E agora quero pedir que você a use, não apenas para ouvir, mas para trabalhar. Vou pedir que você faça uma pausa. Não uma pausa mental, mas uma pausa real, para sentir de verdade, não apenas pensar. Lembre-se das 3 últimas vezes que este dragão soprou em você seu fogo de dúvida e medo. Os 3 últimos episódios em que essa voz foi particularmente alta e cruel. Talvez tenha sido esta manhã, talvez na semana passada. Volte para aquele momento. O que você estava prestes a fazer? Que ação você pretendia realizar um segundo antes do ataque dele? Talvez você quisesse ligar para uma pessoa com quem se importa e mostrar vulnerabilidade. Talvez você tenha aberto um documento em branco para começar a escrever um livro ou um plano de negócios. Talvez você estivesse diante do espelho, se arrumando para uma entrevista e pensando em pedir o salário que você realmente merece. Talvez você quisesse dizer não para o que o destrói ou dizer sim para o que o assusta, mas o atrai. Note, ele quase nunca aparece quando você está fazendo uma rotina segura, lavando a louça, dirigindo por um caminho familiar, assistindo a uma série. Ele desperta apenas em uma única situação, quando você está no limiar da expansão do seu reino. Quando você está prestes a dar um passo para o desconhecido para tornar sua vida maior, mais brilhante, mais verdadeira. E agora, a parte mais importante. Estou falando sério. Pause este vídeo e anote essas 3 situações, em um papel ou no celular. Não pense apenas nelas. Registre-as. Situação 1. Queria postar meu desenho nas redes sociais. A voz disse:
Isso é medíocre, vão rir de você. Situação 2, situação 3. Faça isso agora. O que você acabou de escrever não é uma lista de seus fracassos. Não é uma prova de sua fraqueza. São as 3 primeiras coordenadas no mapa que leva ao seu tesouro. São os 3 lugares onde seu dragão guardião se manifestou mais ferozmente. E isso significa que é exatamente lá que ele está guardando algo incrivelmente valioso. E este padrão que você acabou de descobrir não é acidental. Os momentos em que seu dragão desperta não são ataques caóticos. São reações precisas e previsíveis do sistema de segurança da sua psique. E o maior cartógrafo da alma do século XX, o homem que desceu a essas profundezas mais do que qualquer outro antes dele, deu a este fenômeno um nome que explica perfeitamente sua natureza paradoxal e dual. Este dragão, este guardião, este inimigo interno, Carl Jung o chamou de sombra. E aqui devemos ser extremamente precisos. Jung usou a palavra sombra não como sinônimo de algo mau, pecaminoso ou ruim. Para ele, a sombra é, antes de tudo, tudo aquilo que está oculto da luz de nossa consciência. A sombra é tudo o que potencialmente poderíamos ser, mas que nos foi proibido ser no processo de educação e socialização. É um baú enorme e trancado no porão de nossa alma, onde ao longo da vida jogamos as partes inconvenientes de nós mesmos. Lá está a nossa agressividade saudável não expressa, que nos proibiram de mostrar, dizendo seja um bom menino. Lá definha a nossa paixão primitiva e selvagem, que nos mandaram reprimir para ser uma menina decente. Lá está escondido nosso gênio não realizado, nossos sonhos mais ousados, que foram ridicularizados como impraticáveis e tolos. A sombra é o repositório de nossa força rejeitada. E aqui está o ponto-chave que muda tudo. O crítico interno não é a sombra em si. Não é aquele potencial poderoso e cheio de vida que está trancado no porão. Não. O crítico interno é apenas um cão de guarda que nosso eu consciente, nosso ego, colocou na porta deste porão. O ego tem um medo pânico da força indomada e irracional que vive na sombra. Ele teme que, se essa força escapar, ela destruirá a ordem habitual, nossa máscara social, nossa reputação. E por isso ele coloca o guarda mais fiel, mais assustado e mais cruel, o crítico interno, com uma única tarefa: latir, rosnar e morder qualquer um que ouse se aproximar desta porta, incluindo você mesmo. Então, o que é essa sombra que seu crítico interno guarda tão desesperadamente? Para entender isso, precisamos voltar ao início, ao tempo em que nossa psique ainda era um território aberto e desprotegido. Uma criança nasce inteira. Ela não se divide em bom e mal. Ela é uma manifestação total da vida. Ela grita quando sente dor, ri quando está feliz, fica com raiva quando seus limites são violados, exige quando quer algo, mas então ela encontra o mundo, os pais, os educadores, a sociedade. E começa o grande processo de socialização, que é ao mesmo tempo o grande processo de cisão. Para obter amor, segurança e aceitação, a criança deve se adaptar. Ela começa a aprender as regras do jogo, e cada regra cria um novo registro no livro dos exilados. Cada vez que lhe diziam, não fique com raiva, meninos bons não ficam com raiva, ele pegava a energia viva e vibrante de sua agressividade saudável e a jogava no porão escuro de sua psique. Cada vez que sussurravam para ela, não seja egoísta, você tem que dividir, ela cortava de si mesma a capacidade vital de cuidar de suas próprias necessidades e a enviava para o mesmo lugar. Seja conveniente, não se destaque, não seja muito barulhenta, não seja muito sensível. A cada mensagem dessas, pegávamos outra parte viva e autêntica de nós mesmos e a trancávamos na sombra. Mas aqui está uma lei fundamental da psicologia. A energia não desaparece. Ela não pode simplesmente evaporar. Trancada no porão, ela se acumula, se condensa, fermenta. E com o tempo, nesta escuridão, cresce um ser poderoso, selvagem, mas absolutamente autêntico, nossa sombra. E o que ela contém? Sim, lá está a nossa raiva reprimida, nossa inveja, nossa ganância, tudo o que era socialmente inaceitável.
Mas isso é apenas metade da verdade, porque junto com essas qualidades negativas, jogamos lá também uma enorme parte de nossa força. Nosso poder primitivo e instintivo foi considerado muito agressivo. Nossa criatividade ilimitada, muito impraticável. Nossa sexualidade profunda e pura, muito vergonhosa. Nossa capacidade de dizer não e defender nossos limites, muito egoísta. A sombra não é um depósito de lixo. É uma caverna de dragão cheia de tesouros que consideramos perigosos demais para possuir. E aqui entra em cena o crítico. Ele não é um habitante do porão. Ele é o carcereiro que nosso eu consciente, nossa máscara social, que Jung chamou de persona, colocou de guarda. Nossa persona é nosso cartão de visitas decente, o papel que desempenhamos na sociedade. E ela tem um medo pânico de que um dia a porta do porão se abra e essas energias selvagens e incontroláveis escapem, destruindo nossa imagem cuidadosamente construída de boa pessoa. O crítico é o medo personificado de nossa persona. Sua tarefa é garantir que os prisioneiros não fujam, e é por isso que ele nos ataca toda vez que, sem perceber, nos aproximamos demais da porta deste porão para reivindicar nosso poder. Este conceito pode parecer abstrato, quase mítico. Permita-me torná-lo cristalino com um exemplo. Esta é a história de Ana. Para o mundo inteiro, Ana era a personificação do sucesso. Uma brilhante advogada corporativa aos 35 anos, ela tinha tudo o que a sociedade prescreve desejar. Um trabalho de prestígio, uma casa impecável no subúrbio, um marido estável e confiável. Ela era a personificação do arquétipo da boa menina, que fez tudo certo. Ela nunca deu problemas aos pais. Foi uma excelente aluna, escolheu uma profissão séria. Sua vida era uma fachada perfeitamente construída. Sua persona era impecável. Mas por trás dessa fachada, no silêncio de sua casa perfeita, Ana estava morrendo lentamente. Ela era consumida por dentro por um pânico silencioso e cinzento. Uma sensação de total falta de sentido. A vida que parecia tão maravilhosa no papel, ao toque, parecia papelão. Seu crítico interno era seu companheiro constante. Mas ele era estranhamente seletivo. Ele quase se calava quando ela trabalhava em casos jurídicos complexos. Lá ele era até uma espécie de aliado, empurrando-a para o perfeccionismo. Mas ele se transformava em um monstro implacável nos momentos mais inesperados. Quando ela passava por uma loja de artigos para artistas e sentia uma pontada inexplicável de saudade. Quando via alguém postar online seus esboços em aquarela imperfeitos, mas vivos. E uma noite, cedendo a um impulso repentino, ela comprou um álbum e lápis. E assim que se sentou à mesa e traçou a primeira linha, a voz desabou sobre ela com toda a sua fúria. O que você está fazendo? Isso não é sério. Você não tem talento, não vai dar em nada. Quem você está tentando enganar? Você é uma advogada, não uma artista. Não faça as pessoas rirem. A voz era tão convincente que ela, em lágrimas, fechou o álbum e nunca mais o abriu. Ao começar a trabalhar com um psicólogo, Ana partiu para uma escavação em sua alma. E lá, sob as ruínas de décadas de vida correta, ela encontrou o que havia enterrado há tanto tempo que se esquecera de sua existência. Ela encontrou uma menina com os dedos sujos de tinta, que podia passar horas sentada no chão, criando mundos fantásticos no papel. Essa menina era corajosa, um pouco selvagem, absolutamente livre em sua criatividade. Era a sua sombra, a artista interior, a rebelde. E imediatamente as memórias vieram à tona. Seus pais amorosos, mas muito ansiosos, para quem a estabilidade e a segurança financeira eram o valor supremo. Com desenho não se ganha a vida, dizia o pai, vendo mais um de seus álbuns. Concentre-se na matemática, isso vai te ajudar, aconselhava a mãe. Eles não eram maus. Eles tinham um medo pânico de que sua filha repetisse o destino do artista pobre, que ela não conseguisse sobreviver neste mundo complexo. E nesse momento, Ana entendeu tudo. A voz de seu crítico não era a sua voz. Era uma cópia exata e perfeita do medo de seus pais, que ela absorveu e tomou como seu. Seu crítico não lhe desejava mal. Ele executava um programa instalado na infância. Proteja Ana do mundo perigoso, instável e impraticável da arte. Mantenha-a no território seguro da advocacia.
Ele era o fantasma do amor e da ansiedade deles, que se instalou em sua cabeça. Ele tentava salvá-la da dor que eles temiam. E para isso, ele precisava matar a parte dela, que na opinião deles era a fonte dessa dor potencial, sua artista interior. E o insight crucial que Ana obteve em sua jornada é a chave para você também. Talvez seja o pensamento mais importante que você ouvirá em toda esta hora. Portanto, ouça-o não com a mente, mas com todo o seu ser. A voz em sua cabeça não é a sua voz. Leia isso de novo. A voz que lhe diz que você não é bom o suficiente, não é inteligente o suficiente, não é atraente o suficiente, não é você. É um fantasma. É uma gravação de áudio deixada em sua psique por outra pessoa há muito tempo. Pode ser o fantasma do medo de seus pais, como no caso de Ana. O medo de ser o pai da pobreza, que grita com você toda vez que você quer arriscar e começar seu próprio negócio. O medo de sua mãe de ser rejeitada, que o paralisa antes de você querer dizer a verdade em um relacionamento. Pode ser o fantasma de uma sociedade que o rejeitou. A voz daquele professor que um dia ridicularizou sua resposta na frente de toda a classe, e agora essa voz sussurra: você é burro toda vez que você quer expressar sua opinião em uma reunião. Pode ser o eco das palavras cruéis de adolescentes no pátio da escola, que ainda hoje determina o quão bonito você se permite sentir. Pode ser o fantasma de sua própria experiência passada, de seu próprio trauma. O fantasma daquele fracasso que foi tão doloroso que você jurou nunca mais arriscar. E agora este fantasma, seu crítico, está de guarda para manter esse juramento, para protegê-lo de repetir aquela dor. Seu crítico é um fantasma a quem você, por engano, entregou o trono do seu reino. Você obedece às suas ordens, acredita em suas profecias, vive dentro dos limites que ele traçou para você, sem perceber que você é o governante vivo, e ele é apenas um eco, uma sombra na parede, uma gravação em uma fita velha. E ele grita mais alto, torna-se mais furioso, quanto mais perto você chega da porta daquele porão, onde sua personalidade real, completa e viva, está definhando. Aquela parte de você que você exilou para sobreviver. Aquela parte de você que não tem medo de arriscar. Aquela parte de você que está cheia de paixão, criatividade e força. É precisamente nesta sombra, neste porão, que se encontra o que você procura. O amor verdadeiro é impossível enquanto você esconde metade de si mesmo na escuridão. A prosperidade verdadeira é impossível enquanto sua agressividade saudável e sua coragem estiverem trancadas. A felicidade verdadeira é impossível enquanto você vive a vida de um fantasma e não a sua própria. Seu crítico grita porque você está no limiar de voltar para casa, para si mesmo. E ele tem um medo pânico de que você finalmente perceba que ele não tem poder real algum. E para transformar este fantasma de um demônio poderoso e sem nome em um fenômeno compreensível e concreto, devemos arrancar sua máscara. Devemos dar-lhe um nome e um rosto. Para isso, farei uma segunda pergunta, ainda mais profunda. E novamente, peço que você não apenas pense, mas sinta a resposta. Se o seu crítico interno fosse uma pessoa real, viva ou do passado, com quem ele se pareceria? Respire fundo. Feche os olhos, se for mais confortável. De quem é a voz que soa em sua cabeça nos momentos de dúvida? Que tom você ouve em seu sussurro venenoso? Que decepção ou ansiedade você sente em suas palavras? É seu pai severo e exigente, para quem você nunca foi bom o suficiente? Sua mãe ansiosa que via perigo em cada passo corajoso seu? Aquele professor que o humilhou publicamente e plantou a semente da dúvida em suas habilidades? Talvez seja a voz de um ex-parceiro que destruiu sua autoestima para manter o controle? Não tenha pressa. Deixe a imagem se manifestar. Você a reconhecerá. Seu corpo a reconhecerá antes de sua mente. E agora que você vê este rosto, devemos fazer a pergunta principal. A pergunta que transforma veneno em remédio. De qual dor específica essa pessoa, essa voz, está tentando desesperadamente protegê-lo? Não pergunte por que ela o ataca. Pergunte do que ela o está salvando, com base em sua própria visão distorcida do mundo. Ela o está protegendo da dor esmagadora do fracasso que ela mesma já experimentou?
Do terror gelado da rejeição? Da vergonha humilhante da pobreza? Da ferida profunda e insuportável da solidão? Todo crítico é o guardião de uma dor antiga. Encontre essa dor. E agora eu o convido a fazer algo muito corajoso. Não por mim, por você e por centenas de outras pessoas que estão assistindo a este vídeo agora mesmo. Eu o convido a ir à seção de comentários e registrar sua descoberta, mas peço que o faça de uma forma especial e segura. Não precisa ser uma confissão, não precisa compartilhar detalhes traumatizantes. Compartilhe apenas a essência, a fórmula da sua descoberta. Por exemplo, meu crítico é a voz do meu pai, me protegendo da dor de ser um fracassado. Ou, meu crítico é minha professora da escola, me protegendo da vergonha de um erro público. Ou, meu crítico é o medo da minha mãe, me protegendo do perigo de ser vista e rejeitada. Isso não é uma confissão, é um ato de decodificação que tira do inimigo seu anonimato e, consequentemente, seu poder sobre você. Quando você lhe dá um nome e define seu motivo, ele deixa de ser uma divindade todo-poderosa e se torna um mecanismo compreensível e previsível. Quando você fizer isso, leia alguns outros comentários e você testemunhará um milagre. Você verá que sua batalha mais vergonhosa e pessoal é, na verdade, universal. Você se verá nas histórias dos outros, e nesse momento de reconhecimento coletivo, o muro da sua solidão desmoronará. Não somos apenas espectadores aqui. Somos uma comunidade de exploradores que, juntos, estão decifrando o código de suas almas. Sua descoberta é uma chave não apenas para você, mas também para outra pessoa. Compartilhe-a. Tudo o que fizemos até este ponto, a desconstrução dos mitos, a identificação do fantasma, a decifração de seus motivos, nos leva ao principal, a uma mudança fundamental na própria estratégia de vida. É o ponto em que a análise se transforma em sabedoria. Então, paramos de lutar. Perceba toda a profundidade desta decisão. A guerra consigo mesmo é a única guerra em que é impossível vencer. Cada ataque seu ao crítico é um ataque à parte de você que ele protege. Cada contra-ataque dele é um golpe no seu eu consciente. É uma guerra civil sem fim dentro de um único reino, que não traz nada além de ruínas, exaustão e desespero. O vencedor nesta guerra não ganha nada além da terra devastada de sua própria alma. Portanto, cessamos as hostilidades. Agora mesmo, baixamos as armas. E em vez disso, começamos a ouvir. Não com a submissão de uma vítima, mas com a atenção máxima de um decifrador de códigos que sabe que nesta coleção caótica de símbolos está escondida uma mensagem de incrível importância. A partir deste momento, seu crítico não é um inimigo. É sua bússola mais precisa. Um instrumento de navegação infalível que aponta com precisão cirúrgica para o lugar em sua alma que mais precisa de cura, atenção e integração. Quanto mais alto ele grita, mais dolorosas são suas palavras. Mais perto você está do polo, do epicentro de sua força reprimida. Seus ataques não são insultos. São as coordenadas do seu tesouro, marcadas no mapa da sua alma com uma grande cruz vermelha de dor. Quando ele grita, não se destaque, eles vão te julgar. Ele aponta para o tesouro da sua voz autêntica, que você tem medo de manifestar. Quando ele sussurra, você não vai conseguir, é muito difícil. Ele aponta para o tesouro de sua força e competência não realizadas. Quando ele diz, é impossível te amar, ele aponta diretamente para a parte do seu coração que mais precisa do seu próprio amor e aceitação. Este é o grande trabalho dos alquimistas, sobre o qual Jung tanto escreveu. Transformar o chumbo de nossa dor, de nossos complexos mais sombrios e pesados, no ouro puro de nossa personalidade integral. Seu crítico não é uma maldição. É o fogo alquímico. É desagradável, queima, mas é o seu calor que é necessário para extrair o metal precioso do minério de sua alma. Nossa tarefa não é apagar este fogo, mas aprender a usar seu calor para a transformação. Deixamos de ser vítimas do problema e nos tornamos seus aprendizes. E se seu crítico é uma bússola, apontando infalivelmente para o tesouro enterrado, como exatamente realizamos essa jornada? Como passamos pelo guardião e entramos na casa do tesouro?
A resposta é ao mesmo tempo simples e infinitamente complexa. Devemos entender que a verdadeira solução não está na luta externa, mas exclusivamente no trabalho interno. Todas as suas tentativas de mudar as circunstâncias externas para fazer o crítico se calar, encontrar o trabalho ideal, alcançar o corpo ideal, ganhar a aprovação de todos, estavam condenadas desde o início, porque você estava tentando consertar sua casa, lutando contra seu reflexo no lago. Portanto, não destruímos a voz em si. Destruímos seu papel de inimigo. Tiramos o poder que lhe foi dado por engano. Transformamos o carcereiro em conselheiro e o inimigo em guia. Não matamos o dragão. Descemos à casa do tesouro que ele guarda. Aproximamo-nos dele, olhamos em seus olhos cheios de fúria e medo e dizemos: eu vejo você. Sei que você está aqui para proteger o que está dentro. Obrigado pelo seu serviço, mas agora sou forte o suficiente para entrar sozinho. Este processo, este ato sagrado de reivindicar a própria integridade, Jung chamou de integração da sombra. Não é uma batalha, mas uma reunião. É o ato de trazer de volta para casa as partes exiladas, esquecidas, mas vitalmente importantes de nossa alma. Integrar a sombra significa descer aquele porão de que falamos, mas não para matar seus habitantes, mas para ouvi-los, entender sua dor e sua força e trazê-los para cima, para a luz da consciência. Significa reconhecer nossa raiva reprimida como uma fonte de força para proteger nossos limites. Reconhecer nossa vulnerabilidade como a chave para uma intimidade profunda. Reconhecer nossa parte criativa, impraticável como uma fonte de alegria e significado. E entenda, este é o ato de maior coragem. Qualquer um pode entrar em uma batalha. Para isso basta fúria e medo. Mas para olhar nos olhos daquilo que mais te assusta e envergonha em si mesmo, e em vez de um golpe, estender a mão, isso requer uma qualidade completamente diferente. Não é a coragem de um soldado que luta contra um inimigo externo. É a coragem de um rei que traz de volta do exílio seu vassalo mais forte, mais selvagem, mas mais leal. É o ato de maior coragem não derrotar a escuridão, mas abraçá-la e tomar sua força para si, reconhecendo-a como sua parte inalienável. E este grande ato de coragem, a integração da sombra, não começa com grandes feitos, mas com uma ação simples, silenciosa, mas incrivelmente profunda. E aqui está a chave que eu lhe prometi no início. A ferramenta que permite começar a destruir o poder do crítico, não em anos, mas em 10 minutos. É uma técnica adaptada da imaginação ativa junguiana. Essencialmente, é um diálogo estruturado com seu crítico. Você precisará de uma caneta, papel e 10 minutos de silêncio e honestidade absoluta consigo mesmo. Não apenas ouça isso. Faça-o depois de assistir ao vídeo. Este é o trabalho. Passo 1. Personificação. 2 minutos. Feche os olhos. Respire fundo 3 vezes. E agora convide seu crítico interno a aparecer diante de seu olho interior. Não pense, apenas permita que a imagem venha. Como ele se parece? É uma figura enorme e escura? Ou talvez seja um velho enrugado e assustado? Uma criança intimidada repetindo frases decoradas? Um soldado em armadura enferrujada? Não importa quão estranha ou ilógica a imagem pareça. Apenas registre-a. Dê-lhe forma, cor, textura. Este é o primeiro passo para separá-lo de si mesmo. Passo 2. Diálogo, 5 minutos. Agora abra os olhos. Pegue a caneta e, em uma folha de papel em branco, escreva-lhe uma carta curta. Comece exatamente com estas palavras. Eu ouço você. Eu vejo você. Sei que você está tentando me proteger e não vou mais lutar com você. Vim em paz. Diga-me do que você realmente tem medo. De qual dor específica você está tentando me proteger? E agora, a parte mais importante. Pegue a caneta com a outra mão, sua mão não dominante, a mão desajeitada, e permita que ele responda. Escrever com a outra mão é um velho truque psicológico para contornar seu sensor interno, seu ego consciente. Não pense, não analise, não edite. Apenas deixe as palavras fluírem para o papel, por mais desajeitadas, infantis ou estranhas que sejam. Você ficará surpreso com o que sairá.
Talvez ele escreva: tenho medo que nos rejeitem ou tenho medo que experimentemos aquela humilhação novamente. Apenas escreva até sentir que a resposta foi recebida. Passo 3. Gratidão e encerramento. 3 minutos. Leia a resposta dele. E agora, novamente com sua mão habitual, escreva-lhe uma última mensagem. Conclua o diálogo com gratidão. Não pela dor que ele causou, mas por sua intenção original, ainda que distorcida, de protegê-lo. Escreva: obrigado por me mostrar onde está minha dor e onde minha força está escondida. Eu ouvi seu medo. Seu serviço terminou. Agora, este trabalho de cura e proteção, eu assumo. O que esta prática de 10 minutos faz? Ela realiza uma revolução. Ela destrói uma guerra civil de anos com um simples ato, o ato de ouvir. Você deixa de ser uma vítima da voz e se torna um pesquisador calmo e sábio de sua própria alma. Você muda toda a dinâmica de poder. Você não é mais um prisioneiro que ouve aterrorizado as ordens do carcereiro. Você é um psicólogo que, com compaixão e curiosidade, entrevista um guarda assustado para entender sua história. E nesta simples mudança de perspectiva reside o início de sua liberdade. Esta prática simples é apenas o começo de sua libertação, porque ela se baseia em uma verdade fundamental e libertadora que você deve absorver com cada célula do seu ser. Você não é obrigado a acreditar nesta voz. Você não é mais seu escravo. Mas você é obrigado a ouvi-la. Ouvi-la com respeito e compaixão, como se ouve um soldado velho, exausto e assustado, que não sabe que a guerra acabou há muito tempo. Ele ainda está sentado em sua trincheira fria, cavada em sua alma infantil, e atira desesperadamente nos fantasmas do passado. Ele ainda o vê como aquela criança pequena e indefesa, que um dia foi ferida, e ele jurou por sua vida que nunca mais deixaria essa dor se aproximar de você. Ele não sabe que você cresceu. Ele não sabe que você agora tem recursos, sabedoria, experiência de vida e força com os quais aquela criança não poderia nem sonhar. Ele age sob ordens antigas e há muito obsoletas, sem perceber que o mundo mudou, e sua tática de proteção total agora causa mais mal do que bem, transformando seu reino outrora florescente em um acampamento militar sitiado. E, portanto, sua tarefa não é matar este soldado. Tentar matá-lo é tentar matar sua própria história, sua própria capacidade de lealdade e proteção. Sua tarefa, como governante amoroso e sábio de seu reino, é descer a essa trincheira, sentar-se ao lado dele, olhar em seus olhos cansados e, com respeito, desmobilizá-lo. Dizer-lhe: seu serviço terminou. Obrigado por sua lealdade. Sei que você fez tudo o que pôde para me proteger, mas a guerra acabou. Nós vencemos. Daqui para frente, eu assumo. O poder sempre esteve com você. Você simplesmente não sabia como usá-lo. Você pensava que o poder era a força para derrotar o inimigo. Mas o verdadeiro poder é a sabedoria para transformar o inimigo em um aliado. É a capacidade de não ser um soldado no campo de batalha da própria alma, mas aquele espaço amoroso de consciência em que todas as figuras internas podem ser ouvidas, compreendidas e integradas. Você não é a voz do crítico. Você é a presença silenciosa e calma que pode ouvir essa voz com compaixão. A crise, a dor que o trouxe até aqui, não foi um sinal de sua fraqueza. Foi uma crise de crescimento necessária. Foi sua alma batendo tão alto nas portas de sua prisão que você finalmente foi forçado a procurar a chave. E agora ela está em suas mãos. Percorremos um longo caminho nesta hora, da dor nebulosa à clareza, da sensação de ser uma vítima à conquista da força. Descemos aos porões mais profundos e escuros da psique para descobrir que lá não nos esperava um monstro, mas um aliado esquecido. E se resumirmos toda a nossa jornada, todas as metáforas, histórias e conceitos, há uma única e principal verdade que você levará consigo, ela soará assim: o único inimigo que está entre você e a vida dos seus sonhos não é um inimigo, é um guardião. É o guardião mais devotado, mais assustado e mais fiel da sua maior e mais autêntica força. A força que você, em algum momento da infância, considerou perigosa demais,
brilhante demais, inconveniente demais para os outros, e você mesmo deu a ordem para trancá-la em uma masmorra, colocando de guarda o mais temível dos guardiões, o crítico interno. Ele não é seu carcereiro, ele é seu servo, que até hoje cumpre sua ordem infantil e há muito esquecida. E, portanto, o caminho para a liberdade, para o amor verdadeiro, para a prosperidade genuína, para a felicidade profunda, não passa pela destruição deste guardião, mas por sua integração. Não através de uma luta acirrada, mas através de uma aceitação sábia e compassiva. Não através da tentativa de se tornar outra pessoa, uma versão melhor de si mesmo, mas através da coragem de finalmente ser você mesmo em sua total, assustadora e brilhante integridade. Você deve entender isso no nível mais profundo. Você não está quebrado, está tudo bem com você. Você apenas viveu por muito tempo pela metade, usando metade de sua energia para se proteger de sua própria grandeza. Você não era fraco, você era forte demais e isso o assustou. Sua tarefa agora não é buscar força, mas simplesmente parar de contê-la. E quando você aceitar esta verdade, não apenas com a mente, mas com o coração, quando começar a praticar este diálogo interno, seu futuro começará a mudar. Não de uma vez, não por mágica, mas gradualmente, como a paisagem muda após um longo e rigoroso inverno. Imagine uma manhã, muito em breve. Você acordará e notará o silêncio. Não um silêncio vazio e morto, mas um silêncio calmo e claro em sua cabeça. E você perceberá que aquela voz, que foi o ruído de fundo de toda a sua vida, simplesmente se calou. Não porque você a derrotou, sufocou ou baniu, mas porque ela não tem mais nada a lhe dizer. Seu trabalho terminou. O guardião viu que você mesmo se tornou forte o suficiente para proteger seu tesouro, e ele pode tranquilamente se aposentar. E nesse momento, toda aquela energia colossal que você gastou, por décadas em guerra com ele, em sua supressão, no medo dele, toda essa energia retornará para você. Ela fluirá de volta para o centro do seu reino. E essa energia recuperada se tornará sua coragem tranquila para olhar nos olhos da pessoa de quem você gosta e convidá-la para um encontro, sem morrer de medo de ser rejeitado. Ela se tornará sua firme confiança para entrar no escritório do chefe e pedir um aumento, conhecendo o seu valor e não esperando por sua misericórdia. Ela se tornará sua inspiração pura e límpida para se sentar diante de uma tela em branco ou de uma página vazia e começar a criar, não para provar algo a alguém, mas simplesmente porque a história ou a imagem querem nascer através de você. Você não se tornará um super-herói invulnerável. Você não se transformará em uma pessoa completamente diferente. Acontecerá algo muito mais profundo e maravilhoso. Você finalmente, pela primeira vez em muitos anos, se tornará você mesmo, em sua plenitude, sem a necessidade de se desculpar por sua força ou esconder sua luz. Você simplesmente voltará para casa. E este caminho de volta para casa, você não começa sozinho. Antes de terminarmos, quero agradecer a você. Obrigado por percorrer este caminho até o fim. Obrigado por sua confiança e pela coragem interior necessária para simplesmente sentar e olhar nos olhos de suas próprias sombras, sem desviar o olhar. Este foi um trabalho profundo e difícil, mesmo que tenha ocorrido apenas no silêncio de sua consciência. O simples fato de você estar aqui, nesta última etapa de nossa jornada de 1 hora, diz mais sobre você do que você imagina. Milhões de pessoas continuam rolando a tela em busca de dopamina rápida e respostas simples. Você ficou. Isso não é um sinal de simples curiosidade. É um sinal de uma profunda prontidão interna para a mudança. É o chamado de sua alma que você finalmente ouviu. E, portanto, você não é mais apenas um espectador, consumindo passivamente conteúdo. Você é um participante ativo. Um participante do grande processo que Jung chamou de individuação. O processo de se tornar si mesmo, inteiro e indivisível. Você deu um passo. Bem-vindo. Bem-vindo à comunidade daqueles que não buscam respostas rápidas, mas profundidade verdadeira. Aqueles que estão dispostos a ir para a escuridão para encontrar sua própria luz, única. Você está entre os seus.
Se esta jornada para dentro de si mesmo foi valiosa para você, se você sentiu que aqui se fala a linguagem de sua alma, então se inscreva no canal para que possamos continuar este caminho juntos. Não é apenas uma inscrição, é sua intenção de continuar a exploração. Cada curtida sua, cada comentário sobre este vídeo, não são apenas números para o algoritmo. É um sinal para o universo de que este trabalho profundo e honesto é importante. É um farol para centenas de outros buscadores que, neste exato momento, assim como você um dia, vagam na escuridão e precisam desesperadamente de um mapa. Seu apoio torna esta luz mais brilhante. Mas o mais importante, o mais crucial que você pode fazer agora é algo diferente. Por favor, não feche este vídeo apenas para voltar à vida antiga, aos padrões antigos, ao diálogo interno antigo. Não permita que esta hora se torne apenas um conceito intelectual interessante. Transforme-a em ação. Faça o que você prometeu a si mesmo. Pegue uma caneta e papel. Encontre um lugar tranquilo. Dedique a si mesmo esses 10 minutos. Inicie o diálogo com seu guardião. Este é o primeiro e mais importante passo no caminho de volta para casa. Sua vida real, cheia daquele amor, daquela prosperidade e daquela felicidade de que falamos, não está em algum lugar no futuro distante. Ela está esperando por você aqui mesmo, agora mesmo, do outro lado do seu maior medo. O caminho está aberto.